Atos 4, de 1 ao 7 diz assim: Enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, muito incomodados, porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra. Nós te agradecemos e te louvamos por essa porção das Escrituras. Que o teu Santo Espírito venha iluminar o nosso entendimento e venhamos a compreender as tuas verdades eternas, ao passo em que somos transformados pelo Espírito Santo que habita em nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Então, meus irmãos, nós estamos vindo da sequência do livro de Atos, como vocês têm acompanhado. E no capítulo 2 nós vimos o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Cristo, onde o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Nós vimos no capítulo 3 que Pedro, cheio do Espírito Santo, ainda no capítulo 2, pregou a respeito do reino de Deus e do cumprimento das promessas em Cristo. O Cristo, aquele que foi enviado, aquele que morreu e ressuscitou. E nessa ocasião, quase 3.000 creram. Depois disso, no capítulo 3, Pedro e João subiram até o templo para orar. E no caminho encontraram um mendigo, um aleijado, que estava na porta do templo. E ele era muito conhecido por várias pessoas que passavam por ali. A palavra diz que ele tinha 40 anos e ele era aleijado desde pequeno. Todos os dias era levado até a porta para ficar pedindo esmolas. E quando eles subiram para orar, eles curaram esse aleijado de nascença na frente de uma grande multidão. E a multidão viu aquilo e ficou extremamente maravilhada e se ajuntou a Pedro e João para ouvir o que eles estavam pregando e o que eles estavam falando. E muitos dos que ouviram creram, e o número dos que creram passou para quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Geralmente os judeus contavam os homens. Então antes, uma igreja era de 120 para 3.000 para 5.000. Imagine só, meus irmãos, em 50 dias, um grupo que se reunia, começando pelos discípulos, 12, se tornou 120, se tornou quase 3.000 homens e agora, 50 dias depois, quase 5.000 homens. Imagine o tamanho da igreja que se reunia. E o versículo 1 até o 3, ele fala assim: enquanto eles falavam, quem são eles? João e Pedro. Pedro e João falavam ao povo. Chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, muito incomodados, porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, os guardas, esses líderes, os prenderam e colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. E no dia seguinte, os líderes judeus, então, interrogaram a Pedro e João, procurando algum motivo para acusá-los. Os mesmos líderes dos sacerdotes, Anás e Caifás, se você lembra bem da pregação de Marcos, os saduceus e os fariseus, que há pouco mais de 50 dias haviam julgado injustamente, crucificado e matado a Cristo, perseguiam os seus discípulos. Uma curiosidade é que os saduceus, em particular, eles não criam na ressurreição dos mortos. E quando Pedro e João começaram a anunciar que em Cristo, que ressuscitou, nós temos a ressurreição, aquilo para eles foi uma afronta enorme. O problema é que muitas pessoas estavam ouvindo a Pedro e João falar. Muitas pessoas entendiam o que eles estavam falando.
E eles então perguntaram para Pedro e para João: com que poder, ou em nome de quem, vocês fizeram isso? Aqueles que negaram Jesus, aqueles que fugiram de Jesus quando estava sendo crucificado, agora estavam cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus e pregando o Evangelho para aquela grande multidão. Esse capítulo de Atos 4 nos fala a respeito da igreja formada por Cristo. Ele aborda as 3 marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu peço que você preste atenção como igreja, membro, e como igreja coletiva, o corpo de Cristo que nós formamos, para nós avaliarmos essas marcas na nossa igreja durante a exposição das Escrituras. Amém? Peço que você leia comigo então do versículo 8 ao 22. Mesmo sentados, vamos do 8 ao 22. Finalizamos o 7 com a pergunta: com que poder, e em nome de quem fizestes isso? Então, 8. Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o Nazareno, aquele que crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E observando a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham a dizer ao contrário. Todavia, depois de mandá-los sair do sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Porque todos que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles e não podemos negar. Mas, para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que de agora em diante ninguém mais fale nesse nome. E chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondendo Pedro e João lhe disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles os ameaçaram ainda mais e, não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em quem se operava a cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Amém? Então, meus irmãos, diante desse texto, a primeira marca que nós vemos, é a coragem para testemunhar. A primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. E Lucas enfatiza aqui que Pedro estava cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem opera em nós o novo nascimento. Ele é quem nos convence dos nossos pecados. É Ele quem habita em todo cristão verdadeiro e testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que ilumina o nosso coração para que nós possamos entender as Escrituras. Nós somos nascidos no Espírito, batizados no Espírito, habitados pelo Espírito, selados pelo Espírito, mas mesmo assim nós precisamos buscar sermos cheios do Espírito Santo. E o que significa isso? Geralmente a gente se pergunta, né? Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, mas o que significa estar cheio do Espírito Santo? Meus irmãos, estar cheio do Espírito Santo significa ser totalmente controlado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. É deixar que o Espírito Santo dirija as nossas vidas. Pedro estava cheio de coragem e de ousadia, porque era o Espírito Santo quem estava dirigindo o seu coração, suas atitudes e as suas palavras. Jesus já havia prometido isso lá em Lucas 12, 11 e 12. Ele diz assim aos discípulos: quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados, às autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de responder, nem com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer.
Nós entendemos então, até a partir dessa marca, que nós precisamos estar cheios da palavra do Senhor, encharcados das Escrituras, mas também cheios do Espírito. Ou seja, deixar que o Espírito Santo conduza as nossas vidas todos os dias, para que possamos testemunhar de Cristo Jesus. Mas eles perguntaram, em nome de quem? Com que poder vocês fazem isso? E Pedro nos deixa claro que a fonte do poder que operou aquele milagre, que curou aquele aleijado de nascença, era o nome de Jesus. Ele sabia que a ousadia não vinha dele, nem tampouco o poder para poder operar milagres. Ele sabia que aquilo vinha do Espírito Santo de Deus. Pedro, ele não atribui nenhum sucesso para si, mas exaltou o nome de Cristo, muito diferente de muitos apóstolos, bispos e charlatões da fé que curam em seu próprio nome e acham que o poder habita em si mesmo, hoje, enganando milhares de pessoas. Mas Pedro, com autoridade, com ousadia, começa a pregar o evangelho de Cristo para aqueles que estavam acusando. Ele passa de acusado para acusador. E ele começa a sentenciar aqueles líderes que prenderam Pedro e João, mas também tinham prendido e matado Cristo injustamente. E eles falam, o mesmo Jesus que foi preso e condenado injustamente por vocês, o mesmo Jesus que vocês humilharam e crucificaram, esse mesmo Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou. Esse mesmo Jesus, rejeitados pelos judeus, chamados para construir o templo do Senhor, foi colocado como pedra fundamental, como pedra angular. Jesus, meus irmãos, é a pedra angular do novo templo, que é a igreja. Ele foi dado aos consultores judeus chamados para construir o templo, mas o templo não era aquele prédio que eles construíram, não, é o templo da nova igreja, da nova aliança, firmada em Cristo Jesus. A pedra angular, enviada, colocada por Deus, foi rejeitada. É isso que Pedro estava dizendo. O Senhor mandou o Messias como pedra fundamental e vocês rejeitaram e mataram. E ele enfatiza, Pedro falando, não há nenhum outro nome, não há nenhum outro poder pelo qual os homens podem ser salvos. A morte e a ressurreição e a exaltação de Cristo pública diante dos olhos de milhares de pessoas tornam ele o único Salvador, porque só ele possui essas qualificações. Não há nenhum outro nome. E o versículo 13 e 14 diz assim, observando a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. E vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham a dizer ao contrário. Pedro e João eram homens simples, você lembra? Eram pescadores da Galileia, ou seja, pessoas simples, comuns, do povo, mas eles estavam cheios de coragem e intrepidez e pregando o evangelho. Então, assim como a ressurreição de Cristo era irrefutável, lembra? Ele apareceu naquele intervalo para mais de 500 pessoas. A cura daquele aleijado também era irrefutável. Foi diante de milhares de pessoas. Então, meus irmãos, nós vemos aqui algo interessante. Quando alguém vai te perguntar por que você crê no evangelho, você tem que responder que o evangelho é uma religião de fatos. É uma religião onde Deus se manifestou na história e as coisas aconteceram. O evangelho de Cristo ele tem provas irrefutáveis. O cristianismo é uma religião de provas irrefutáveis. Jesus veio como Deus e todos viram. Jesus morreu como todos viram. Ressuscitou como todos viram. Seu Espírito desceu como todos viram. Ele operou milagres e sinais e maravilhas como todos viram, na frente de muitos. Ou seja, é irrefutável. Ainda assim, há aqueles que não creiam, porque não deveriam de crer, só por isso. Mas é uma religião de fatos. E diante desses fatos, o Sinédrio ficou sem atitude, ficou descalço, como dizem. Ficou numa sinuca de bico, numa encruzilhada, sem saber o que fazer com os discípulos. Porque o que eles iam falar? Olha, esses dois curaram aquele cara que é aleijado de nascença, está todo mundo vendo ele em pé do lado deles. O que a gente faz?
Veja que interessante, as autoridades judaicas mandaram matar Jesus, mas ele ressuscitou. Mandaram prender os discípulos, mas eles foram soltos. Tentaram ocultar o milagre da cura do aleijado, mas não conseguiram. Eles não podiam fazer nada contra os discípulos, porque haviam fatos. Eles estavam confusos, estavam frustrados, porque eles não podiam fazer nada. Mas pediram para os discípulos que não falassem mais em nome de Jesus. E diante dessa ameaça, os discípulos responderam: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Os poderosos do mundo vão tentar amordaçar a voz da igreja. Eles não querem que nós falamos no nome e no poder de Cristo. O mundo sempre vai ameaçar e intimidar os cristãos para que não proclamem a Jesus. O mundo entende a religião como uma prática privada, mas ela é pública. Pública e notória em todas as esferas da sociedade. Nós não somos cristãos na igreja, nós somos cristãos 24/7. Em todos os lugares. Nós não tiramos a mochila do cristão na porta e saímos sem ela. Não. Nós devemos manifestar a nossa vida cristã e a pregação do evangelho em todo lugar, publicamente e não somente no privado. No entanto, meus irmãos, mais importante para nós, como é para os discípulos, é obedecer a Deus do que as autoridades. Quando alguém vir mandar você se calar, não falar mais de Cristo, fale em nome de Cristo. A nossa missão é proclamar o evangelho com ousadia e proclamar o evangelho de tudo aquilo que Jesus nos ensinou em sua palavra. Nós vemos ali que as autoridades ameaçaram ainda mais, mas soltaram os discípulos por causa do povo. O versículo 21 vai dizer: porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Todo mundo viu aquele aleijado curado na frente de todos e glorificavam a Deus. E desse primeiro ponto, dessa primeira marca, coragem para testemunhar, aplicando para os nossos corações, eu nos pergunto, nós temos sido ousados na pregação do Evangelho? Será que você que é habitado pelo Espírito Santo tem se deixado conduzir por Ele? Ou tem feito as coisas na força do braço? Será que nós temos nos acovardado em pregar as boas novas em toda oportunidade? Será que a pressão do mundo, do trabalho, da escola, dos amigos, seja lá de quem for, tem nos amordaçado a falar do Evangelho? Será que nós estamos cheios do Espírito Santo e Ele realmente conduz as nossas vidas? Ou nós estamos cheios de nós mesmos? A segunda marca que nós vemos é também igualmente muito importante. A primeira, coragem para testemunhar. A segunda, perseverança na oração. Leia comigo do 23 ao 31, por favor. A palavra diz assim: depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos haviam falado. Ao ouvirem isso, todos se juntaram e elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo o disseste pela boca do nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades alinharam-se contra o Senhor e contra o seu ungido, pois nessa cidade eles de fato se alinharam contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, como os gentis e o povo de Israel, para fazer tudo que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que fizeste. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem, enquanto estendes a tua mão para curar e realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Então nós vemos que depois que Pedro e João foram soltos, a primeira coisa que eles fizeram, imediatamente, eles procuraram quem?
a igreja. Eles correram para os irmãos, para os parentes, para os amigos em Cristo, para contar tudo aquilo que tinha acontecido. Meus irmãos, as pessoas precisam de Deus desesperadamente, mas as pessoas também precisam de pessoas. Nós precisamos uns dos outros. É impossível viver um cristianismo sozinho, em casa, sem igreja. Mesmo Jesus, nos melhores e nos piores momentos, sempre chamava os discípulos para estar com ele, em comunidade. Mas por que nós precisamos nos reunir como igreja, sermos igreja de verdade? Porque a igreja é o instrumento de Deus para encorajar e fortalecer uns aos outros. É na igreja o papel de equipar os santos para a missão de proclamar o evangelho. É a igreja quem dá apoio espiritual, quem dá suporte nas provações que aparecem nas nossas vidas. É para a igreja que nós precisamos recorrer na alegria e na tristeza. Sobretudo, a igreja, ela é fortalecida na oração, no clamor, nas súplicas, na exaltação e também na ação de graças. Veja que a igreja para a qual eles correram não ficou com medo. Eles não se intimidaram, mas fizeram o quê? Abraçaram os discípulos e começaram uma reunião de oração. Naquele momento, quando os que estavam reunidos ouviram a respeito do testemunho de Pedro e de João, imediatamente elevaram a voz a Deus em oração. E a primeira palavra que eles falaram, na maioria das suas versões vai estar escrito assim: soberano Senhor. Depois de tudo o que aconteceu. O Sinédrio poderia calar a igreja, mas a igreja não está sob a autoridade do Sinédrio. Ela está sob a autoridade de Deus. Os decretos dos homens, dos governos, jamais podem passar por cima dos decretos de Deus. Não era o Sinédrio que estava sob o controle da situação, mas o Deus poderoso que controla todas as coisas. Nós precisamos entender que nada, exatamente nada, acontece fora da vontade do Pai, aquele que se assenta no trono do universo, aquele cujas bordas das vestes estão sobre a terra. A 2 Samuel 7:22 vai falar assim: quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Isaías 40:28 vai dizer: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Deus é soberano e governa a tudo e a todos. Ele é o mais elevado, acima de todos os poderes e acima de todas as autoridades. Mas muitas vezes, eu e você nos esquecemos que Deus é Deus. Muitas vezes nós confiamos em políticos, confiamos na economia, no trabalho, nas pessoas, em nós mesmos, em várias outras coisas, mas esquecemos que Deus é Deus. Mas as nossas vidas, meus irmãos, estão nas mãos do Deus vivo. Portanto, nós devemos nos aquietar e saber que Ele é Deus. Por isso os apóstolos, ao invés de apelarem, resmungarem, murmurarem, reclamarem, o que eles fizeram? Oraram a Deus. Certa vez o Papa enviou um servo para poder repreender Martinho Lutero, porque Martinho Lutero estava falando coisas contra a Igreja Católica e contra aquele Papa. E esse servo falou assim, que caso ele continuasse falando, ele seria severamente punido, Martinho Lutero, e que os seus seguidores o abandonariam. E aí ele perguntou para Martinho Lutero: o que farás quando isso acontecer, Lutero? E ele respondeu: então, como agora, eu estarei nas mãos de Deus. E diante dessa reunião de oração, nós vemos que as Escrituras dirigiam e governavam as orações dos crentes.
Recitavam tudo o que Deus havia dito e prometido. Orar as Escrituras resulta em orações bíblicas, de acordo com a vontade de Deus. Pois isso honra a Deus. Mas eu não sei o que orar. Abra a Bíblia, ore um salmo, ore o Pai Nosso, ore uma passagem. Faça isso. Você está orando de acordo com a vontade de Deus. E essa oração, ela é baseada no Salmo 2. E esse salmo, ele declara que os reis da terra e as autoridades se levantariam contra Jesus, mas no fim de tudo, ele prevaleceria. Por isso que eles oraram esse salmo. Era o que a igreja havia acabado de testemunhar. Viram Jesus crucificado, morto, e agora experimentaram o sofrimento de Pedro e João, presos por anunciar o evangelho. Porém, testemunharam o triunfo de Jesus, que ressuscitou e foi elevado aos céus. E esse salmo lembrava a eles da vitória final de Deus sobre os seus inimigos e sobre a oposição. O Salmo 2 incentiva a permanecerem fiéis a Jesus. O Salmo lembrava que todas as coisas estavam debaixo da vontade de Deus. O levante de Herodes, o levante de Pilatos, o injusto julgamento, a morte, os judeus e gentios que se rebelaram contra Jesus estavam debaixo da vontade de Deus. O julgamento, a crucificação, a morte de Cristo foram da vontade de Deus. Desde a eternidade, Deus planejou sacrificar o seu Filho para redimir os nossos pecados. Deus predestinou e enviou Jesus para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. E assim como esses irmãos, nós devemos orar com a mesma ousadia e confiança na soberania de Deus. Sabendo que Ele determinou todas as coisas, Ele usa até a perversidade das pessoas, a perversidade do homem, para fazer a sua vontade, muitas vezes, e realizar os seus propósitos. E nós, muitas vezes, não entendemos, e nem temos que entender, nós precisamos confiar e descansar. Nós entendemos, através disso, através da prisão, do sofrimento, da perseguição, que todas as coisas, boas e más, cooperam para o bem daqueles que são chamados, segundo o seu propósito, que é sermos iguais à semelhança de Cristo Jesus, porque não há nenhuma área das nossas vidas fora do controle do Deus soberano. Amém? E diante dessas perseguições, dessas ameaças, eles poderiam pedir para que Deus poupasse os seus sofrimentos. Poderiam pedir proteção, poderiam pedir calmaria. Senhor, nos dá uma folga, que ninguém nos persiga. Mas eles oraram assim: Deus, olha as ameaças e nos concede coragem para pregar a tua palavra. Olha as ameaças. O Warren Wiersbe vai dizer assim: a verdadeira oração não consiste em dizer a Deus o que fazer, mas pedir que Deus faça a sua vontade em nós, por meio de nós. É pedir a vontade de Deus, que a vontade de Deus seja feita na terra e não a vontade humana seja feita no céu. Essa é a verdadeira oração. É como se a oração dessa igreja fosse assim: Senhor, não permita que nos enfraqueçamos diante da oposição. Não permita que retrocedamos. Continua a realizar os teus propósitos e ajuda-nos a trabalhar neles. Enquanto nós fazemos a tua vontade, tu estendes as tuas mãos operando sinais e maravilhas. Mas é claro, meus irmãos, que não é errado pedir para sermos poupados de perseguições, né? Não há problema nisso. Mas diante delas, o que nós podemos fazer? Pedir que o Senhor nos dirija em todas as coisas. A igreja enfrenta a oposição todos os dias, especialmente onde o evangelho é mais rejeitado. Mas assim como a igreja primitiva, nós devemos pedir a Deus que nos dê força para suportar os perigos do cumprimento da nossa missão de anunciar o evangelho de Cristo. Jesus nos disse a todos que no mundo nós teríamos aflições, mas também disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Também esquecemos disso. Está tudo acabado. Não está. Portanto, nós podemos orar, nós podemos pedir
por ousadia e para proclamar as verdades eternas, pois Jesus nos sustenta e está conosco o tempo todo. Em resposta a essa oração sincera, o versículo 31 diz que o lugar onde eles estavam tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem e intrepidez a palavra de Deus. Nós vemos que mesmo perseguidos, a igreja se fortalecia na oração e pela graça de Deus prosseguiu em proclamar o evangelho do Senhor. E agora eu gostaria que você avaliasse essa marca na sua vida. Nós somos, primeiro, individualmente, indivíduos cristãos de oração. Nós somos uma igreja de oração. Meus irmãos, um mês de 30 dias tem 720 horas. Uma reunião de oração tem 2 horas. Ela representa 0,27% do tempo mensal. E ainda assim, nós sempre temos meia dúzia de gatos pingados. Agora eu garanto para você, e você sabe, que quando a corda aperta para o teu lado, corre para o joelho, pede oração para todo mundo, mas não é capaz de se fortalecer e ser fortalecido junto com a igreja de Cristo. 0,27% do tempo. Se você quiser colocar em horas úteis, muito bem, 480 horas, de 2 horas no mês, dá 2,7%. É nada. Não é nada. Então, quando nós convidamos para a reunião de oração, meus irmãos, não é um compromisso, como é ir no trabalho. Não é simplesmente uma reunião, uma comunhão, senão uma reunião de oração, de súplicas, de ações de graça, de clamor pelo Senhor, para que nós possamos ser transformados e venhamos a crescer na graça, no conhecimento, mas também no temor do Senhor. E isso que eu gostaria que você entendesse. Eu sei que não é pesado, não é leve, mas nós estamos errados. Nós estamos errados. E a terceira marca que nós vemos, igualmente importante, é que a igreja ela era fortalecida na comunhão. Leia comigo do 32 ao 37, por favor. Versículo 32 diz assim, ó. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser seu, coisa alguma que possuísse, mas em tudo era compartilhado com todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. A terceira marca que nós vemos nessa igreja, numa igreja cheia do Espírito Santo, é que ela é fortalecida na comunhão. Veja, a primeira marca que ela era ousada, tinha coragem de pregar. A segunda, que ela era perseverante na oração, o tempo todo junta, reunida, orando. E a terceira marca, que ela era fortalecida na comunhão. Meus irmãos, a vida cristã, ela não é uma vida secreta, mas ela é uma vida pública e em comunidade, como nós estamos vivendo nessa noite. Ser cristão significa viver em união com Deus, mas também, por meio de Cristo, mas também em união uns com os outros. O texto diz que todos os que criam estavam unidos de coração e de propósito. Ele diz também que em todos havia imensa graça. Eles viviam uma verdadeira unidade. E qual a base dessa unidade? Efésios 4, 5 e 6 nos diz. Qual é a base dessa unidade? Eles reconheciam que há um Senhor,
uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E é nisso que eles viviam. A igreja, ela era unida em torno do evangelho, fundamentada na palavra de Deus. A igreja que estava unida, esperando a descida do Espírito Santo, lembram? Estava orando unidos. Chegou o Espírito Santo, eles continuaram unidos. Quando os discípulos foram proclamar, eles continuaram unidos. Quando eles voltaram, eles continuaram unidos em oração e em comunhão o tempo todo, fundamentado na palavra de Deus. E em obediência à palavra, eles buscavam crescer na graça e no conhecimento, realmente aplicando o que a palavra nos diz, suportando, dando suporte, às vezes suportando, como diz o nosso pastor, uns aos outros, em amor. Buscavam as coisas do alto, confiando que Deus supriria todas as suas necessidades. Eles estavam tão unidos pelo Evangelho que eles dispunham dos seus próprios bens para que não houvesse entre eles ninguém necessitado. Mesmo assim, pouco importa, o importante é eu estar aqui reunido com a minha igreja, orando e dependendo totalmente do Senhor. Versículo 32 diz que ninguém afirmava ser seu coisa alguma que possuísse, mas tudo era compartilhado. O 35 diz que se repartia a qualquer que tivesse necessidade. Eles reconheciam que o bem mais valioso que eles tinham era o Evangelho, era Cristo, eram as riquezas em glórias que eles tinham em Cristo Jesus e não seus bens materiais. Por isso, eles amavam uns aos outros e compartilhavam seus bens para que não houvesse entre eles ninguém necessitado e pudessem se dedicar à missão da proclamação do Evangelho. Nós vemos aqui que os crentes cheios do Espírito Santo têm o coração aberto em atitudes, em palavras e no bolso também. Pois o verdadeiro amor, esse amor provocado, o amor que vem de Deus, produz união. E não é o que declaramos com a nossa boca que a gente manifesta essa união, mas através das nossas ações. Amar é compartilhar. Amar é mostrar empatia, é mostrar solidariedade. Claro que nós não precisamos hoje sair vendendo tudo que nós temos e compartilhar com os irmãos, mas nós precisamos entender que, havendo necessidades, nós precisamos compartilhar, contribuindo, generosa, comprometida e constantemente. Mas o que acontece hoje? Qual o problema? O problema é simples. Infelizmente hoje, para muitos, as coisas são mais importantes que as pessoas. Deus é deixado de lado, amam as coisas e usam as pessoas. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, as pessoas são mais importantes que as coisas. Deus é exaltado. Elas amam as pessoas e usam as coisas. É totalmente oposto. Entendendo isso, nós vemos ali o caso de José, que os discípulos conheciam como Barnabé, que vendeu tudo que tinha para poder repartir com as pessoas que precisavam. A motivação dele era ajudar as pessoas e demonstrar a elas o verdadeiro amor de Cristo. A fé dele era em Jesus, demonstrada em amor prático, traduzido em ações, em obras, para louvor da glória de Deus. Recapitulando, meus irmãos, e finalizando, nós vemos que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem coragem para testemunhar. Ela persevera na oração e é fortalecida na comunhão. Amém? Como é que nós aplicamos isso? Como é que nós trazemos isso para o nosso dia a dia? Pense comigo, eu e você somos igreja. Amém? Será que a nossa igreja tem essas marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Se ela não tem, e nós somos igreja, quem deve buscá-la? Nós. Será que nós temos orado por ousadia para pregarmos o Evangelho e cumprir o nosso chamado como igreja, individualmente? Nós temos verdadeiramente mergulhado no Evangelho de Cristo e deixado que o Espírito Santo guie todo o tempo que nós estamos fazendo a obra do Senhor? Confiando no Senhor, que supre as nossas necessidades em todo o tempo? Será que nós temos realmente perseverado na oração, na comunhão e no serviço,
vivendo verdadeiramente como a igreja comprada pelo sangue de Cristo. Nós devemos entender, meus irmãos, que nós precisamos uns dos outros para nos edificar, para nos suportar, para caminhar junto, para nos fortalecer nos tempos bons e nos tempos difíceis, no choro e na alegria, como membros que formam um só corpo, o corpo de Cristo, a igreja comprada pelo sangue vertido na cruz do Calvário, um só corpo. Nós precisamos reconhecer a soberania, o cuidado de Deus, que nos supre em todas as coisas, e Ele é quem nos dá dons e talentos para suprir todas as necessidades que a igreja tem. Você não sabe por que você ganhou o talento que você tem, porque você trabalha no que trabalha, foi o Senhor que te deu. Para Ele mesmo. Para louvor da glória dEle. Para ser usado no seu corpo, na sua igreja, para a sua noiva. Entendeu? É para isso. Não fuja. Nós precisamos também entender definitivamente que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todos os nossos bens, a nossa conta, os nossos ganhos, e pregar o evangelho da salvação que um dia nos foi pregado, porque um dia alguém pregou para mim e para você. E amar ao próximo com o amor que Deus nos amou, e o seu Filho nos amou na cruz do Calvário. Concluindo, comentário de Albert Moeller, ele vai dizer assim: quando finalmente compreendemos nosso papel no plano de Deus, reconhecemos que somos chamados para a obra, para orar a Deus e viver em harmonia com outros crentes, irmãos que talvez não tenham os mesmos interesses, etnia, nível de instrução ou condição econômica que nós, ao mesmo tempo, procuramos compartilhar o evangelho com as nossas comunidades. A sociedade ocidental promove implacavelmente o individualismo, mas não foi assim que Deus projetou a sua igreja. O cristianismo é um esporte de equipe, não é uma modalidade individual. Deus quer que nos apeguemos a Ele e nos congreguemos em união uns com os outros para que nos edifiquemos uns aos outros na graça do Evangelho. Amém? Peço que vocês se coloquem de pé, por favor. Meu irmão, muitas vezes na exposição das Escrituras, e glória a Deus pela pregação expositiva, nós não escolhemos o texto. O texto nos escolhe. Muitas igrejas, infelizmente, pregam sobre aquilo que a alma quer ouvir. A massagem no ego é constante. Você é lindo, maravilhoso, poderoso. Querer é poder. Estica a mão e alcança a dispensa de Deus. Mas a função do Evangelho é exortar, mas também confortar. Graças a Deus pela sua palavra. E quando nós ouvimos a exposição do Evangelho, você tenha certeza que eu não sou diferente porque estou aqui. É como se o Senhor, o Espírito Santo, fizesse um raio-x da nossa alma. E a gente consegue enxergar ali a nossa fraqueza, a nossa podridão, os nossos pecados. E quando nós vemos nas Escrituras, aqueles irmãos que têm muito menos condições que nós, sem dinheiro, sem internet, sem casa, que se reuniam em tudo quanto é lugar e ficavam 24 horas adorando e dependendo do Senhor, e quando eram perseguidos, oraram, e quando as coisas aconteciam, estavam sempre juntos. Isso nos chama a viver a verdadeira igreja do Senhor. Nós precisamos entender que não estamos aqui por conveniência, para assistir um culto. Nós viemos juntos prestar culto, ser igreja, juntos, sermos fortalecidos. Um bando de capengas que precisam um do outro para caminhar junto. Isso é igreja. Todo mundo aqui é pecador. Todo mundo aqui tem a maldade instalada no coração. Ninguém é diferente. Ninguém é melhor do que ninguém. Mais pecador, não existe isso. Todos nós somos necessitados da graça de Deus o tempo todo.
Por isso, quando você olhar para o irmão do seu lado, quando você entrar na igreja, procure conversar com as pessoas. Sabe que essa pessoa que está do teu lado, que você não conhece, é corpo de Cristo contigo. Alguém aqui tem um dedo do pé que nunca viu? Não. Alguém nunca viu seu nariz? Não. A panturrilha, mais difícil. Também não. Todo mundo vê. Olha para o lado agora. Olha para o lado e vê as pessoas que estão aqui. Esse é o corpo de Cristo, que se reúne na igreja vertical. Eu não gosto de fazer esse negócio de olha para o lado, mas eu fui obrigado. Tá bom? Olha na bolota do zóio, né? Não. Mas nós precisamos enxergar. Aquele que entra por essa porta, mesmo os visitantes, e bem-vindos visitantes, aqueles que estão aqui essa noite, entendam que nós fomos chamados para ser uma igreja juntos. E quando a gente fala na membresia, que cada um é membro da igreja. É braço, é perna, é nariz, é cabelo, é testa, é olho, mas sem membro o corpo não funciona. Que nós possamos verdadeiramente deixar o Espírito Santo sondar os nossos corações. Meus irmãos, eu sei que é difícil, eu vou falar para vocês, eu também trabalho, tenho família, sexta-feira à noite é complicado. Né? Mas são 2 horas. Enquanto Cristo deu por mim é a vida dele. Todo o sangue dele. Todo o sangue vertido na cruz do Calvário. O que são 2 horas por mês? Nada. Não é nada. Quando nós negligenciamos isso, nós esquecemos de um detalhe muito simples. Nós estamos vivos por Ele. Nós respiramos porque Ele quer. Nós temos o que nós temos porque Ele deu. Nós somos o que nós somos por quem Ele é. É isso que nós precisamos entender. Essas marcas. E é isso que a gente busca de todo o coração. Que esse presbitério busca junto com os pastores, todo mundo que ajuda. É essa igreja que nós queremos nos tornar. O livro de Atos não veio por acaso, meus irmãos. Ele mostra como a igreja deve ser. E essa igreja nós precisamos perseguir, buscar do Senhor para sermos desse jeito. Amém? Peço que você baixe sua fronte, vamos orar. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus e Pai, soberano sobre todas as coisas. Maravilhoso és tu, Senhor, apesar de nós. Nós viemos te pedir essa noite como igreja aqui reunida, Senhor, aquela igreja que depende totalmente de ti, lançados aos teus pés. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. Nos dá coragem e intrepidez a pregar o teu evangelho em tempo e fora de tempo. Nos ajuda, Senhor, a deixarmos de conduzir as nossas vidas, para que o teu Santo Espírito venha conduzi-las. Nos ajuda, Senhor, a quebrar o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa soberba, e procurarmos os irmãos em todo o tempo, compartilhando as coisas boas e difíceis, em momentos de choro e momentos de alegria, em tempos de súplica e de ações de graça, para que possamos viver a verdadeira graça do poder de Deus que se manifesta na sua igreja, no seu corpo comprado pelo sangue de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a fortalecer os nossos pés na oração, no nosso tempo devocional, no nosso tempo de leitura, no nosso tempo de oração individual e em família, em primeiro lugar, mas também na igreja. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, sermos uma igreja de oração. Oração todos os dias em casa, todos os dias com a família, mas também nos momentos de oração, nos cultos, nas reuniões de oração. Seja o Senhor exaltado, Senhor, e que possamos declarar a nossa total dependência de Ti. E, sobretudo, Senhor, igualmente nos fortalece na comunhão, Pai. Que nós possamos compreender que somos parte de um mesmo corpo, que dependemos uns dos outros e, sobretudo, como corpo, dependemos de Ti. E muitas vezes negligenciamos isso. Ajuda-nos, Senhor, a compreender essas verdades e aplicá-las nos nossos corações. Ajuda-nos a entender que a igreja é um esporte de equipe, não individual. Que precisamos todos jogar juntos e jogarmos bem, para que venhamos a crescer e alcançarmos a coroa da glória eterna que está em Cristo Jesus. E até lá,
que nos esforcemos, Senhor, para sermos mais parecidos com Cristo em todo o tempo. E esse é o propósito da tua igreja, ser transformada à semelhança de Cristo Jesus. Todos juntos, todos capengas, pecadores, falhos, com joelhos trópegos, mas todos eles carentes da tua graça e habitados pelo teu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus.